questão. E só que agora ele tem uma opção, que é não atacar, que tem sido tremendamente desgastante, porque os ataques não atingem os objetivos, mas manter o bloqueio na saída de Hormuz, tentando estrangular a economia do Irã. E nessa coisa de que ele gosta também, que é da autopromoção, e ele promoveu mais uma imagem daquelas fabricadas por inteligência artificial, em que ele se enfim, é toda uma plástica agressiva, né? Ele com um equipamento, uma metralhadora e tudo mais tal, portando essa metralhadora, com a frase "chega de ser bonzinho". Isso, obviamente, falando da relação com o Irã, né, Zaidan? Claro. Inclusive uma imagem com ele segurando, o que ele nunca fez na vida, né? Não. Segurar uma arma de ataque. Mas é bem do estilo Trump, né? Daqui a pouco ele faz uma declaração oposta a isso. Né? Ninguém se incomoda mais, se assusta mais. Não. O Zaidan, lá na Champions League, para irmos da geopolítica para o futebol, 1-0, fora de casa, para o Arsenal. Gol de pênalti do Victor Gyökeres, o atacante que bateu com firmeza e meteu lá dentro um pênalti cometido ali pela zaga do Atlético de Madrid, muito reclamado pelo Simeone, mas não seria diferente mesmo que fosse um pênalti escandaloso, é desse jeito mesmo, um pênalti meio pelas costas ali, atingiu o jogador do Arsenal, o Gyökeres bateu e fez 1-0, sai na frente no primeiro tempo, que é, jogando fora de casa, uma baita vantagem para poder jogar no contra-ataque no segundo tempo num jogo tão disputado, né? Sim, e foi pênalti. Simeone reclama sempre, mas foi pênalti. Fechando o Bandeirantes Acontece. Zaidan, um abraço pra você, pro Manuel. Amanhã estamos de volta. Até amanhã a todos. Abraço, Ronald e Clara. Até amanhã. Valeu. Obrigado. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Carlos Batista. Alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto, está marcando o digital eletrônico. Relógio atômico da Bandeirantes, hora precisa para você. Até às 19h30. 19h30 ou 19 hoje, hein? 19h30. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Thales, Lucas Justen, Júlio ou João Gabriel? Quem seria, na sua opinião, o titular na lateral direita da Ponte? Opine. 971021493. Vou repetir. Thales é o titular, mas além dele tem Lucas Justen, Júlio, que é o menino da base, e João Gabriel, também da base.
quem seria o seu titular na lateral direita da Ponte. Opine 971021493. 971021493. E na sua opinião, quem tem mais culpa nesse início ruim do Guarani na Série C? Técnico, jogadores ou diretoria? Opine 971021493. Opine, vou repetir, na sua opinião, quem tem mais culpa nesse início ruim do Guarani na Série C? O Guarani é 10º, tá fora da zona de classificação, joga contra o Santa Cruz no sábado, 5 da tarde, com a transmissão na tela da Band. Técnico, jogadores ou diretoria? Quem tem mais culpa? Opine 971021493. Pautas da Ponte. Vitória na próxima rodada pode deixar a Ponte na parte de cima da tabela. Em caso de resultado positivo, Macaca pode chegar ao G6 da competição. Ponte busca quebrar tabu de 15 anos sem vencer o São Bernardo no ABC Paulista. A última vitória da Macaca contra o Berdô fora de casa foi em 2011. Ponte Preta entra em acordo com Edson Boaro e garante permanência do auxiliar no clube. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Rodrigo Santana explica rodízio para driblar elenco lotado. Pautas do Guarani. Contas de 2025 apontam superávit de 8 milhões de reais e serão votadas em assembleia nesta quarta-feira. Principal fonte de receita do clube foi a negociação de direitos econômicos de atletas. Carlos Frontini, executivo de futebol do Guarani, recusa a proposta do CRB e continua no brinco de ouro. Guarani libera check-in online para a partida diante do Santa Cruz neste sábado. Diretoria acerta a transferência de João Pim ao CRB. Bugre vai manter 30% dos direitos econômicos do lateral direito de 20 anos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria do Guarani coloca trabalho de Hélio sob avaliação. E tem as notícias do dia. São pautas que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje. A sua opinião. Pauta 1. Atlético Mineiro vê saída de Hulk bem encaminhada. A representante do atacante, Marisa Lija, é aguardada no Rio de Janeiro para um encontro com o diretor-geral do Fluminense, Mário Bittencourt. As duas partes pretendem alinhar os detalhes do acerto até, no máximo, sexta-feira. Um dos destaques da vitória, pauta 2. Um dos destaques da vitória do Cruzeiro sobre o Boca Juniors, protagonista da confusão no fim do jogo pela Copa Libertadores. O meia Matheus Pereira foi alvo de injúria racial nas redes sociais. As mensagens estão todas escritas em espanhol e aparentam ser de argentinos. Alguns com camisa do Boca Juniors na foto de perfil. Em algumas delas, há, além da ofensa racista, ameaças ao jogador citando o dia do jogo entre Boca e Cruzeiro na Argentina, pela fase de grupos. Abre aspas. Negro macaco em 19/5, ou seja, 19 de maio. Vai terminar em um caixão.
Fecha aspas, diz uma das mensagens. Pauta 3. Os clubes da Libra chegaram a um acordo em relação à disputa travada nos bastidores com o Flamengo pelo contrato de venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro com a Globo. Com isso, a equipe rubro-negra receberá entre 30 milhões de reais e 35 milhões a mais por ano em relação ao acerto antigo. O contrato negociado com a Globo tem validade até 2029. Dessa forma, o Flamengo deve embolsar cerca de 140 milhões de reais adicionais no período. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte é que hoje saiu na Ponte TV, né, o canal da Ponte Preta no YouTube, o vídeo dos bastidores da vitória da Macaca diante do América Mineiro na última sexta-feira. E nesse vídeo divulgado no YouTube da Ponte Preta, aparece aí a preleção dos jogadores dentro do vestiário, falas do Brian Borges, por exemplo, que tem sido o capitão da Ponte Preta, do Danilo Barcelos, ídolo da torcida ponte pretana, Rodrigo Souza também, um dos líderes desse elenco, e eles citam alguns assuntos que a gente vem tratando aqui, a questão salarial. Daqui a pouquinho, durante o noticiário da Ponte Preta, a gente vai reproduzir esse vídeo aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Pelo lado do Guarani, após o empate com a Ferroviária na última segunda-feira, o elenco do Bugre agora volta toda a sua atenção para o próximo compromisso diante do Santa Cruz, sábado, 17 horas no Brinco de Ouro, e é claro, transmissão na tela da Band. Batistão. São 17h09. Ontem eu acabei não divulgando, embora fizemos o sorteio para o Hop Hari, 4 ingressos, mas acabei não divulgando no ar. Então, atenção, você que ontem esteve no programa participando, né, do sorteio, atenção, vou divulgar agora os ganhadores. Josevaldo Cerqueira de Souza. Aí o telefone dele, né? Não os 4 números finais, claro. Mas ele ganhou 4 ingressos para o Hop Hari. Josevaldo Cerqueira de Souza. E a Maria Elisângela Ferreira da Silva também ganhou 4 ingressos. Maria Elisângela Ferreira da Silva ganhou 4 ingressos. A retirada tem que ser aqui na recepção da Band até o dia 4 de maio. Atenção! Sexta-feira, feriado, não tem entrega de prêmios. Sexta-feira, feriado, 1º de maio, não tem entrega de prêmios. Então você tem até o dia 4 para fazer a retirada, com exceção de sexta, sábado e domingo. Sexta é feriado, sábado não tem entrega e domingo também não tem. Então só nos dias úteis. Então até no dia 4, das 9 até as 13, das 14h30 até as 17h30. Repetindo, Josevaldo Cerqueira de Souza e Maria Elisângela Ferreira da Silva são os ganhadores dos 4 ingressos, cada um para o parque temático Hop Hari. Muito obrigado para todos que participaram do programa de ontem e para os ganhadores, os parabéns. São 17h12 em Campinas.
Mesa de áudio Lucas Pessoa, ele que também opera o Switcher, o equipamento que corta a imagem e coloca lá no canal de vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, manda aí um like pra nós, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante do canal, não, seja, não paga nada, é de graça e você concorre a presentes. E assinando o canal, você nos ajuda a fortalecer o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. E também você, por gentileza, faça a sua assinatura lá no meu canal, lá no youtube.com/portal Carlos Batista. Muito obrigado para você que já é assinante e você que vai ouvindo aqui, né, o meu chamado, vai também fazer a sua assinatura. É de graça também lá no portal, tá bom? Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. São 17 horas e 16 minutos em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 19 horas e 30 minutos. Siga mandando mensagens 97102-1493. 97102-1493. E atenção, já vou dar uma dica para você que quer assistir de graça Guarani Santa Cruz. Olha que jogaço! Sábado, 5 da tarde. Fique ligado, já você saberá. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional, hein? Apenas R$ 69,90 para retirada no balcão, tá bom?
Vou repetir. Pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar no balcão. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. A marguerita é a minha preferida. E a sua qual é, hein? Bom, peça a sua e faça aí a festa onde você quiser, na sua casa, na empresa, com o pessoal do futebol. Olha que legal, hein? Termina o jogo, aí tem aquela pizza maravilhosa, pede para alguém ir retirar, né? Aquele normalmente tem sempre um que não joga, então ele que vai ser eleito para ir buscar as pizzas. Mas, se preferir, fique na comodidade do ponto 10 e aproveite. Rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Então, se você preferir o rodízio, no ponto 10, pizzaria e restaurante, salão climatizado, aí você vai pagar pelo rodízio R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa de 600 ml a partir de R$ 10. O que você prefere? Chopp ou cerveja? Aí você pode escolher. Chega mais que o ponto 10, pizzaria e restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. Região central de Campinas, nas noites de terça a sábado. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Ouvinte no ar. Mensagem de texto. Ouvinte mandando pra cá. Boa noite, Batista. O Meia Regis está no Santa Cruz. Tomara que não faça uma boa partida no sábado contra o Bugre. Pedro Piscinato tem conhecimento, o Regis é titular no Santa Cruz ou ele é banco de reservas? Acompanhado pouco a carreira do Regis pós-Guarani, acompanhado muito menos o Santa Cruz, mas sim, daqui a pouquinho eu trago essa informação aqui. Olha, o time de Guerreiros da Ponte Preta deu um show em 2025 e continuam demonstrando que basta jogar com seriedade, dedicação e respeito à camisa do clube, que o resultado vem. Quem está falando é o nosso ouvinte. Não mandou aqui um nominho, né? Se puder, manda o nome. E ele também ocultou o nome dele aqui no perfil. Então não dá para saber quem é a figura que mandou aqui a mensagem para gente. De qualquer maneira, muito obrigado aí pela sua participação. Batista. Oi, Pedrão. Nas 4 rodadas da Série C até o momento, o Regis foi titular em todas elas. Nenhuma delas ele terminou o jogo, não jogou os 90 minutos, mas em todas começou como titular, sempre sendo substituído ali por volta dos 15, 20 minutos do segundo tempo. Bom, então ele virá, né? Virá. O ouvinte estava temeroso, mas ele virá, a menos que tenha tomado o terceiro cartão. Não tomou não. Não tomou? Não. Então o Regis virá sábado, 5 da tarde. Ou você vai ao estádio, ou então acompanha na tela da Band, com imagens e de graça. Ou então acompanha o jogo aqui pela Rádio Bandeirantes. Eu vou narrar na tela da Band e o Roger Williams vai narrar aqui na Rádio Bandeirantes. Então você tem aí opções para este jogo, né? Boa tarde, sou o Jefferson Kelbert Bugrino. Com a possível saída do Frontini, teria que chamar o Fumagalli, que é ídolo. Gosta do Guarani e está nesse ramo dentro do futebol. Sendo que em sua saída, o Guarani em si
dirigentes não deram moral alguma para ele. Burros, diz aqui o nosso ouvinte. O perfil dele não tem o nome no perfil e também não assinou. Ah não, ele assinou, né? Falei o nome dele no começo aqui, ó. Jefferson Kelbert. Ele é bugrino. Olha, o Frontini, ele recebeu a proposta do CRB, mas declinou. Não vai para o CRB, continua no Estádio Brinco de Ouro. E o Fumagalli é empresário. É uma atividade que não é compatível com a de executivo de futebol. Ele teria que encerrar uma atividade para iniciar a outra. Não acredito que fará isso, né? Até porque a atividade de empresário é muito mais rentável do que a atividade de executivo de futebol. Então, acredito que o Fumagalli não aceitaria. Não conversei com ele, mas não acredito que ele aceitaria uma proposta para ser executivo de futebol. Ouvinte participando, Batista. Boa tarde, boa noite. Imagina você ter que trabalhar na Band sabendo que os seus superiores já estão procurando um substituto para o seu lugar. O que acontece no Guarani é coisa de maluco. Incompetência, arrogância, ego e burrice de todos os envolvidos, que mandem logo esse péssimo treinador embora. Abraços, Adriano Gomes. Mas o Guarani está procurando treinador? Eu não tenho esse conhecimento. Eu penso que, sim, o Hélio Cizenando, se perder para o Santa Cruz, é muito difícil a permanência. O próprio Hélio Cizenando sabe disso. Futebol é resultado. Não deveria ser assim, né? Mas é. Essa é a tônica principal do futebol brasileiro em qualquer divisão. Futebol é resultado. E se ele não ganhar do Santa Cruz, provavelmente será demitido. Mas eu não tenho conhecimento que o Guarani está atrás de um treinador. Até porque seria justo, né? Ficar procurando um treinador, sendo que tem um treinador aí fazendo o seu trabalho. Seria um negócio meio estranho isso. Apesar de que no futebol, gente, o futebol normaliza coisas que não são normais. Muitos times já fizeram isso. E você observa, mesmo que não há divulgação, um treinador é mandado embora depois de um jogo, por exemplo, no domingo à noite. Quando chega na segunda-feira de manhã, já tem um novo treinador. Ou seja, é impossível você contratar um treinador de um dia à noite para o outro dia de manhã. Aí naquele dia, no dia seguinte, à tarde, o novo treinador já é apresentado. Então, isso significa que, sim, aquele dirigente já estava em conversação com outro treinador. Então, o futebol normaliza essas coisas que, pelo menos para mim, não são normais. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. O Marcelo Fernandes já chegou na Paraíba para comandar o Botafogo da Paraíba. O Lisca doido foi demitido. Quem que foi chamado inicialmente, né, que recebeu a proposta? O Alberto Valentim, que emitiu uma contraproposta e daí eles acabaram não chegando num acordo. E o Marcelo Fernandes foi quem assumiu, já vai comandar no próximo jogo a equipe do Botafogo da Paraíba. O Fluminense chegou a um acerto com o Hulk,
e está muito próximo de anunciar o jogador até o final dessa semana. O Hulk está treinando separado dos demais atletas, ele que hoje joga pelo Atlético, houve um desgaste e até o final dessa semana o Hulk deve ser anunciado como o novo jogador da equipe do Flu. Batista. São 17h27, ouvinte, continua mandando para cá suas mensagens. Já as mensagens de áudio, por enquanto as mensagens de texto. Diz aqui o ouvinte Batista, o técnico do Guarani, falou que cada jogo é um aprendizado. Então ele não aprendeu nada. Palavras ditas hoje no programa Os Donos da Bola. Ele disse, né, sobre cada jogo é um aprendizado. Acredito que ele está se referindo às coisas que acontecem dentro do jogo. Cada jogo fala. Parece que não, né? Mas cada jogo fala e fala muito. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, Ciagão, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, um abraço sempre muito especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Thales, Lucas, Justen, Júlio ou João Gabriel, quem seria seu titular na ponta ou na lateral direita da Ponte? Por enquanto, Thales, mas com menção honrosa ao Júlio, que tem capacidade de estar jogando ali como titular. Na sua opinião, quem tem mais culpa nesse início ruim do Guarani na Série C? Técnico, jogadores ou diretoria? Os três, né? A diretoria que contratou, o técnico e os jogadores que não estão jogando patavinas nenhuma, e o técnico que está escalando muito mal e não dá padrão para o time. Batista. 29, atenção, hein? Você que quer assistir de graça o jogo do Guarani. Jogo é sábado, tá? 17 horas nas cadeiras vitalícias. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp, tem também uma senha. Pegue o número de WhatsApp e a senha, mande o seu nome completo, o seu celular, aliás, o seu CPF e a sua senha. A senha que está lá no canal de vídeos. Então, repito, são 3 coisas que você vai mandar para aquele telefone, para aquele WhatsApp que está lá no canal de vídeos. O seu nome completo, o seu CPF e a senha. Onde está essa senha? Está lá no canal de vídeos. Entre lá, neste momento está no rodapé da tela. Mas durante todo o programa você vai ver lá no chat, no topo da página, tem lá o número de WhatsApp e tem a senha. Permanentemente, está fixado lá no topo da página. Não é o WhatsApp que você manda as mensagens para ir para o ar, não. É outro WhatsApp, é um WhatsApp específico para sorteio, tá? Não confunda, porque senão o seu nome não entra no sorteio. O sorteio é eletrônico, então é um WhatsApp exclusivo. Mas onde é que está esse número de WhatsApp? Está no canal de vídeos, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Neste momento está no rodapé da tela o número de WhatsApp e a senha, mas durante o programa inteiro fica fixado lá no topo da página, lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. O sorteio será em qualquer momento deste programa. São 5 pares de ingressos. Não são ingressos individuais. Cada ganhador leva um par, ou seja, 2 ingressos, e a retirada será amanhã. Não é na sexta, não. Na sexta é feriado e não tem recepção.
Amanhã a retirada será das 13h30 às 17h30. Somente nesse horário, das 13h30 às 17h30, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos. Somente amanhã, das 13h30 às 17h30. 5 pares de ingressos cada ganhador. Leva 2 ingressos. Então participe. Eu só peço, por favor, se você não pode vir buscar amanhã neste horário das 13h30 até, aliás, das 14h30, melhor dizendo, até as 17h30. Caso você não possa vir a retirar neste horário, não participe, porque senão você pode ganhar e aí o ingresso vai ficar aí na recepção, né? Então você colabora com a gente e permite que quem pode vir buscar entre no sorteio. Então amanhã, repito, das 14h30 às 17h30. Amanhã, somente amanhã, a entrega dos ingressos. Das 14h30 até as 17h30. Participe e boa sorte para você. 17h33, ouvinte no ar. Batistão, boa tarde. Boa tarde. Quanto à enquete do Guarani, Batista, a culpa atribua aos jogadores, porque o técnico não tem derrota ainda. A diretoria está fazendo das tripas coração, salário em dia. Então, diretoria e técnico não põe a bola para dentro. Você não diz que o que manda é a bola dentro da rede? Sim. Então, minha opinião é que os jogadores são culpados. Ok? É o nascimento do Nóbrega, Batista. Um abraço ao Tigrão, a todos da equipe aí. Bate Forte, todos eles. Valeu, Nascimento. Um abraço para você. Muito obrigado. Mais um. Ouvinte participando, mandando mensagens. Diz aqui o ouvinte. Tá mandando aqui pra gente. Tem que dar uma lida antes, né? Tem que dar uma lidinha antes. Dispensa do diretor de marketing tem nome: ciúmes, dor de cotovelo. Será? Mas ele estava trabalhando para todos, né? Trabalhando não era para ele, é o Admir que mandou aqui a mensagem. O Admir, você tem o nome do pai do meu genro, Admir. Um nome realmente que não é muito comum, né? Eu, por exemplo, conhecia só o pai do meu genro que mora em Valinhos. Meu genro, Rodrigo Tomás. E o pai dele chama Admir. Então o seu nome também é Admir. Abraço para você, muito obrigado pela sua participação. E eu tenho mais um recado importante para você. O programa hoje vai até às 19h30. Quero falar do Sicredi. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular, com mais de 300 produtos e serviços financeiros. O Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos,
seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Batistão, boa tarde. Pergunta o que ele acha. Ele quem? Pergunta pro o que ele acha desse time para sábado. Abraço, Mauro. Ô Mauro, a sua mensagem. A sua mensagem não tem, tá? Tentei abrir aqui inteiro, né? Para ver se aparece. Eu acho que você deve estar se referindo ao CH, tá bom? Então, mesmo que não seja, eu vou passar para o CH. Kaique França, Rafael, Maurício, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, William Farias, Carlos Eduardo, João Paulo, Mirandinha, Ebert, o Herbert e Cachoeira. Aliás, o Cachoeira amanhã vai dar a entrevista coletiva às 8h40 da manhã no Estádio Brinco de Ouro. Mauro, ele que está questionando ou passando aí, perguntando para você o que você acha desse time, hein, CH? Boa sugestão. Eu só não concordo muito com o Carlos Eduardo, que também não pode ser colocado à margem, não. Ele estreou fora de casa naquela partida contra o Maranhão no segundo tempo e não jogou bem. Então o técnico deu uma tirada, ele deve ter com certeza sentido, ele que veio do Capivariano, é um jogador interessante, mas não entrou bem. Eu não sei se de começo eu arriscaria com ele, mas o restante das sugestões eu gosto, Batista. São 17h40. Ponte ou Guarani hoje? Guarani, Breno Beretta, informações do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje tem reunião importante, reunião para os associados do Guarani. Ontem não aconteceu a reunião, a votação, melhor dizendo, né, que foi online, essa reunião com os conselheiros do Guarani, e eu vou explicar o motivo. Por quê? Porque ontem os conselheiros do Guarani, eles votariam, né, pela aprovação ou não das contas de 2025, só que isso não aconteceu porque o balanço chegou para eles em cima da hora. Aí, pelo que eu soube, o presidente do conselho, doutor André Torquato, abriu a reunião dizendo o seguinte: olha, não tem como o conselho avaliar se chegou em cima da hora. E o que aconteceu, né? O Guarani até divulgou uma justificativa. Eu vou ler aqui parte da justificativa que o Guarani divulgou nas redes sociais, divulgou, melhor dizendo, no seu site oficial, né? Foi uma justificativa que o Guarani deu, por quê? Porque contratou a contabilidade. Essa contabilidade, essa empresa de contabilidade terceirizada, ela já estava há algum tempo atrasando a entrega de relatórios. E tinha sido combinado o seguinte: 20 dias contados, né? Vou até abrir aqui, ó, comunicado sobre o atraso na entrega de demonstrações. Aproximadamente 3 anos em virtude de exigências de prestação de contas, ao administrador judicial estabeleceu-se que a empresa de contabilidade terceirizada deveria entregar os balancetes mensais em até 20 dias corridos após o fechamento de cada mês. Embora a parceria estivesse vigente desde agosto de 2020,
o histórico de prestação de serviços apresentou dificuldades. Com o ingresso do Guarani em regime de recuperação judicial, a contratada buscou adequar-se aos prazos em 2023, o que foi atingido. Todavia, após o recesso de final de ano, houve um acúmulo de demandas que comprometeu o cronograma, regularizado apenas em meados de 2024. Na virada do ano seguinte, 2024-25, a instabilidade reincindiu. E apesar dos esforços de equalização, o melhor índice de entrega foi em outubro do ano passado, ainda com um atraso. E diante da nova composição do Conselho Fiscal e insatisfação do Conselho de Administração, com a pontualidade de entregas que impactavam diretamente ao fluxo junto à administração judicial, na auditoria, do contrato 26/12 de 2025, ficou acordado que a referida prestadora finalizaria apenas o ciclo referente ao exercício de 2025. E eles estão buscando a profissionalização, excelência. O Guarani contratou uma nova empresa de renome. Como eles ficaram responsáveis até o final de exercício de 2025, entregaram atrasados novamente. Não deu para o Conselho dar uma olhada nas contas antes de aprovar ou não. Então, por isso, não houve votação ontem. Mas hoje, os sócios já têm em mãos, os sócios vão aprovar ou não, poderão aprovar com ressalvas, inclusive, as contas do Guarani no ano de 2025. E há muito tempo não havia um superávit. Aconteceu esse superávit, ou seja, sobrou dinheiro com relação às receitas, O Guarani teve de receitas mais de 63 milhões de reais e mais de 54 milhões de reais de despesas. O superávit do Guarani foi na casa dos 8 milhões de reais. Isso tudo aconteceu, vale destacar, principalmente por conta da negociação do Richard Rios, que foi um dinheiro importantíssimo para a saúde do Guarani. Então, hoje, os associados do Guarani, de maneira virtual também, vão participar dessa aprovação ou não das contas do ano de 2025, uma reunião marcada. Aliás, até o doutor André Torquato citou, a importância, esses dias aqui na Rádio Bandeirantes, a importância dessa reunião, e foi um dos motivos da juíza dar continuidade e liberdade para essa atual gestão, o CA, que foi eleito em dezembro do ano passado, para eles continuarem trabalhando junto com o Conselho Deliberativo, porque o Guarani precisa continuar até as próximas eleições, que deverão ser marcadas para o mês que vem. Só que o Guarani ainda não marcou. Por que que não marcou? Eu até conversei com o doutor André Torquato pelo telefone. Ele me disse o seguinte, porque ele espera uma resposta da juíza para uma data específica. Ela tinha citado um mês corrido da decisão dela. Eu acredito que não vai fugir do mês de maio. O Guarani vai tentar derrubar essa decisão na justiça, mas acho muito difícil. Acredito que as eleições vão acontecer no mês que vem. Quer comentar um pouquinho sobre essas situações antes da gente entrar no futebol, Batista? Vou passar para o CH, são 17h46. E aí, CH, quais são as suas colocações a respeito dessa situação aí do Guarani? Essa coisa do atraso da apresentação dos documentos aí, isso para mim é lamentável. Lamentável. Porque esse ou por aquele é a narrativa, Eu não estou dizendo que tem dolo, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo, mas tem um prazo que tem que ser cumprido. E não foi cumprido. A apresentação inicial, não é? Então, isso sobre o superávit, isso também é muito discutível, O Breno colocou aí a verdade, muito por conta do que foi feito com o Richard Rios, Mas se você pegar de maneira afinada o balanço, você vai perceber que o time, claramente, o Guarani gastou muito mais do que arrecadou na temporada passada e não subiu de divisão. Detalhe. E esse ano, fez um campeonato paulista razoável,
E o campeonato da Série C está mostrando até o presente momento que o Guarani gasta mal o dinheiro. É isso que eu tô olhando para dentro do campo. Porque não tem jeito de desassociar. Né? Como é que você gasta? Um clube de futebol gasta o quê? Com salário, rescisão, contratação de comissão técnica, contrato e manda embora treinador, todas essas coisas. Por quê? Porque trabalha sem convicção. Né? Troca toda hora o homem de confiança no departamento de futebol. E tudo isso é o clube que paga. Né? Onera o clube. E o que onera o clube? A falta de capacidade de escolha dos homens que comandam o futebol. Essa é a verdade. A única maneira de você reverter isso é dentro do campo, com o resultado. A torcida vai confiar mais no time, evidentemente vai mais para o campo, se arrecada mais, chama-se mais atenção no mercado publicitário. O Guarani, líder da Série C, né? Toda hora está televisionando o jogo. Então uma coisa puxa a outra, mas tudo em cima da competência, da entrega do time montado para o campeonato específico paulista esse ano. Copa do Brasil foi muito mal, e o brasileiro da Série C. É mais ou menos por aí, para fazer uma análise bem simples, para fácil entendimento do torcedor. O Guarani monta mal, escolhe mal e gasta muito dinheiro. Dinheiro mal gasto até agora, pelo menos eu vou fazer o recorte do ano passado para agora, a não ser que, né, termine a temporada 2026 com acesso. Isso minimiza muita coisa, mas o que aconteceu ano passado realmente foi as escolhas, foi absolutamente, né, decepcionante. São 17h48. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Aliás, muito obrigado ao Antônio Sato, que é o pai, e ao Glauco Sato, que é o filho. Glauco Sato e Antônio Sato. Família Sato, que comanda a Aroma das Ervas. Muito obrigado aí pela confiança aqui na programação esportiva da Rádio Bandeirantes. São 17h50, Breno Beretta seguindo aí com o noticiário do Guarani. Bom, Batista, vou falar a respeito do treino de hoje. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver algumas imagens, eu vou relatar as imagens no YouTube. Guarani treinou em Louveira mais uma vez para não desgastar o gramado do Brinco. Vou pedir até para o Lucas parar nessa foto aí. Tá o Dentinho ao lado do Mineiro. O Mineiro, eu tô sondando para saber o desempenho de cada um nos treinamentos, né? Aliás, o Mineiro é um jogador que chama atenção no Guarani há muito tempo. É um jogador que se destacou na base e está se destacando, e pelo que eu ouvi de algumas pessoas, ele quer muito ter oportunidades no time profissional. Mineiro, para quem está acompanhando no YouTube, ele tá do lado esquerdo. Ele é um meia, né? Ele joga no meio-campo do Guarani. Ele é um jogador de muita qualidade. Até esse momento ele não teve oportunidades. A gente espera
que o Hélio, ou quem quer que seja, que esteja no comando do Guarani, possa dar oportunidades, continuar batendo nessa tecla, se for necessário, diariamente, para jogadores da base, porque o Mineiro eu já vi jogar na base e pelo que eu sei ele está treinando muito bem, só que ele não vem ficando nem no banco de reservas como opção, né? Pode atuar como meia, pode atuar como segundo volante. Vou pedir para passar outras fotos para eu comentar também. Tá aí o Kevin, né? O Kevin, eu imagino que ele vai ter mais oportunidades e uma sequência se for confirmada a lesão do Luca. É muito difícil o Luca ter condições de jogo no próximo sábado, porque teve um estiramento na coxa. Tá aí o Cauã Jesus. O Cauã Jesus é outro que a gente não entende porque que ele não tá tendo oportunidades, porque é um jogador que no ano passado... Todos devem se lembrar bem que nos melhores momentos do Guarani, na primeira fase da Série C, o Cauã Jesus era titular. O último jogo que ele jogou foi diante do Palmeiras, ele jogou improvisado como segundo volante e foi um dos destaques do Guarani também no meio-campo. E depois ele não teve mais oportunidades. Chegou a ficar no banco com o Hélio e não teve mais chances. Vou pedir para passar as outras imagens. Tá aí o Natan. Essa imagem é importante. O Natan treinando com bola. Eu acredito que para esse sábado contra o Santa Cruz, o Natan já estará à disposição, inclusive para ser titular, porque eu soube que ele está muito próximo do 100% de recuperação. Diego Torres, outro jogador importante, né? Que está recuperado das dores no pubis, entrou, teve cerca de 10 minutos para jogar no último jogo e para mim deu mais mobilidade no meio-campo do que o João Paulo e do que o Cachoeira. Essa outra imagem aí mostra o Rafael. O Rafael, atacante da base, que foi emprestado para o Santos, aí teve uma cirurgia no joelho e voltou para o Guarani. Ainda não teve oportunidades. O torcedor, o ouvinte da Rádio Bandeirantes deve se lembrar naquela entrevista exclusiva que eu fiz com o Hélio Cizenando, que um dos jogadores que ele elogiou bastante foi justamente o Rafael, naquela entrevista exclusiva, pelos treinamentos. Só que o Rafael não ficou ainda no banco de reservas. E é isso que não dá para entender. Até porque é um jogador de muita qualidade, eu sei que treina muito bem, e eu já conversei com algumas pessoas da própria base do Guarani que me disseram o seguinte: olha, desse tempo que a gente está aqui, se a gente for enumerar 2 ou 3 dos melhores que já passaram pela base do Guarani, o Rafael está incluído, porque o Rafael é acima da média. Então o Guarani precisa, o Hélio Cizenando, colocar o Rafael pelo menos no banco de reservas. Jogadores da base, dar frutos para a base. Porque aonde que eu quero chegar? O Guarani tem dinheiro, eu falei hoje na tela da Band, o Guarani tem dinheiro até julho. O Guarani tem dinheiro para pagar os salários, esse tipo de coisa, até porque o Guarani não paga só salário, folha salarial de jogador, de treinador, o Guarani tem o clube todo para manter, né? Folha dos funcionários em geral. E outros gastos que o Guarani tem também. Além do dinheiro do Roberto Graziano, que acaba no meio do ano, eu já falei algumas vezes, os R$350 mil por mês por conta daquela situação do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tem dinheiro garantido até o meio do ano. Do meio do ano até julho, né? De julho para frente, né? Agosto para frente, o Guarani precisa arrumar dinheiro, principalmente na venda de jogadores. Está programado no planejamento para esse ano vender pouco mais de R$6 milhões em jogadores. Como que o Guarani vai vender jogador se não colocar esses jogadores na vitrine? Jogadores da base principalmente. Não vai ter como vender. Aí o Guarani vai começar a atrasar salário se não conseguir vender jogadores e fazer dinheiro de outra maneira. Aí vem até na nossa cabeça, né? Será que não estão fazendo isso justamente para a SAF chegar como salvadora da pátria depois do mês de julho? Eu não sei, porque o Guarani não se pronunciou sobre SAF, a gente espera que nos próximos dias possa se pronunciar. Tem o imbróglio todo da questão das eleições, mas já era esperada a SAF para o início da Série C do Brasileiro, o que não acabou acontecendo. Então,
Se o Guarani não utilizar jogadores da base, se o Guarani não vender jogadores da base, o Guarani não vai conseguir terminar esse ano, e se não tiver SAF, principalmente. A situação financeira é preocupante, é claro que é preocupante. Tá tudo em dia hoje em dia? Tá, o salário está em dia, o salário dos jogadores está em dia, bicho dos jogadores também está em dia. Mas isso preocupa depois do mês de julho, ou seja, de agosto para frente, se o Guarani não tiver um planejamento todo ajeitadinho com relação a esse tipo de situação. Está nas mãos do Hélio Cizenando e também da diretoria do Guarani. Mudar o time para o jogo de sábado vai ser um jogo dificílimo contra a equipe do Santa Cruz, então o Natan provavelmente vai ficar à disposição. Eu não sei se o treinador vai mexer em outras posições, ele já deu indícios no intervalo do jogo da última partida, colocando o Maurício Antônio no lugar do Rafael Donato, é uma das possibilidades que ele pode mexer no time. Como o Luca não vai estar, é claro que o Kevin é o primeiro da lista, está na frente do Maranhão, porque ele está melhor fisicamente, inclusive, do que o Maranhão, para ter aquela sequência que a gente pedia tanto e imaginava na equipe do Guarani. Ele pode mexer também no meio-campo se ele quiser. Uma coisa é certa, só a vitória interessa, e se não vier a vitória no próximo sábado, o Guarani pode, evidentemente, mudar o comando de treinador. Eu sei nos bastidores que o Guarani está monitorando o mercado. Não significa que o Guarani já acertou com um outro treinador, mas está monitorando o mercado em caso de sábado não acontecer uma vitória, do Guarani não jogar bem, porque a pressão está muito grande. Mesmo sendo 4 jogos e o Guarani não ter perdido ainda na Série C, é claro que há uma insatisfação pelo elenco que o Guarani montou, que para muitos é o melhor da Série C, tem a maior folha salarial, que ultrapassa 2 milhões de reais, e curiosamente o Guarani vai pegar a segunda folha salarial da Série C do Brasileiro. Quem é? O Santa Cruz, que está devendo, pelo que eu soube hoje, 1 mês de salário na carteira e 3 meses de direitos de imagem. Deu problema na SAF do Santa Cruz, que inclusive está na justiça. E o Claudinei Oliveira, apenas com 4 pontos nesse início de Série C, também está balançando no cargo. Ou seja, o Santa Cruz vem para buscar a vitória diante do Guarani. E se o Santa Cruz não vencer o jogo, também corre grande risco do técnico Claudinei Oliveira ser demitido. O Guarani vai treinar amanhã pela manhã, como você disse, Batista, o Cachoeira vai falar com a imprensa, estarei por lá para acompanhar a entrevista coletiva, para tentar acompanhar parte do treinamento se for liberado, trazer todas as informações aqui na Rádio Bandeirantes e na tela da Band, e são mais 2 treinamentos só para o Hélio Cizenando definir o time. Amanhã, quinta-feira, e também na sexta-feira. O jogo é sábado, 5 da tarde. Transmissão da Rádio Bandeirantes e transmissão também na tela da Band, Batista. É isso aí, Rádio Bandeirantes e também na tela da Band. A partir das 5 da tarde, a bola rola, é de graça. E você também pode baixar o Band Play. Não paga nada, é de graça e você já fica aí com o aplicativo para assistir em qualquer lugar do Brasil. E o Marcos Ortiz está nos ouvindo e ele está dizendo: o Regis sentiu a coxa. No último jogo, provavelmente não jogue aqui. E Fumagalli foi executivo do Guarani em 2016. Gestão do Orley /Palmeiron. Antes de ser empresário, abraço também para você, Ortiz, que faz um ótimo trabalho com o site Planeta Guarani e a rádio web dele também. Então, ô Batista, o ouvinte falou, né? Por que não coloca o Fumagalli de executivo? Então o Fumagalli está dizendo aqui, o Ortiz, que já foi executivo lá em 2016. Foi quando o Guarani subiu, né? Estava na Série C e subiu para a Série B. Oi, bebê.
Aliás, um abraço pro Ortiz também, né? O Frontini, para quem não acompanhou, eu trouxe ontem, inclusive, a informação que apesar dele ter recebido uma proposta do CRB, ele preferiu continuar no Guarani. Ele acabou recusando a proposta e preferiu continuar no Guarani. Para quem não acompanhou também, tá no YouTube da Rádio Bandeirantes, tá no portal Carlos Batista, no seu YouTube, Batista, também, a entrevista com o Fernando Gaúcho. Por quê? Porque o Fernando Gaúcho, semana passada, deu uma entrevista falando sobre atacante, né? E ele gostaria muito de trabalhar no Guarani. Ele deixou muito claro que ele gostaria de trabalhar no Guarani no futuro. Quem sabe no futuro possam dar oportunidade para ele. Ele que é um cara que conhece bem de Guarani. Eu acho que as pessoas hoje que administram o Guarani, falta muito disso. Conhecer o clube. Ah, sem dúvida. Gosto muito do Fernando Gaúcho. Como pessoa e também como profissional, né? Como jogador, teve uma trajetória importante com a camisa do Guarani. E se o Guarani trouxê-lo, se o Guarani contratá-lo, melhor dizendo, eu acredito que a torcida vai gostar, né? É o artilheiro das flechadas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Então vamos lá, né? Fala, galera de hoje. Thales, Lucas Justen, Júlio ou João Gabriel? Quem seria o titular na lateral direita da Ponte? O Thales está indo muito bem. Gosto do Júlio, da base, merece oportunidades, mas no momento o Thales é dono absoluto da posição. Boa contratação, vem mostrando um bom futebol, consistente, entrou bem, se encaixou bem no time, tem boa noção de marcação e no apoio é um jogador que tem qualidade. Portanto, para mim, indiscutivelmente, hoje, nesse momento, isso é muito dinâmico, pode mudar, mas no momento, Thales é o dono da titularidade na lateral direita da Macaca. E agora o Fala Galera do Guarani. Na sua opinião, quem tem mais culpa nesse início ruim do Guarani na Série C? Técnico, jogadores ou diretoria? Essa é fácil. 33,3% para cada um dos envolvidos. Técnico errando e insistindo no erro. Jogadores também parece que sem produzir aquilo que podem. E a diretoria é a responsável por tudo, pela montagem do elenco e pela contratação da comissão técnica. Mas eu divido em partes iguais. 1/3 para cada um, se bem que, eu disse ontem, assusta muito mais e preocupa muito mais o desempenho. Ele sim mostra um início de temporada ruim do que a classificação, que coloca o Guarani aí com a mesma pontuação do 7º colocado, estando em 10º apenas e tão somente pela questão do número de vitórias. Mas precisa melhorar, tem que melhorar. Não faço terra arrasada aqui por conta de 4 rodadas. Mas se a luz não está alaranjada, pelo menos amarela ela está. E o Guarani precisa jogar mais bola. A comissão técnica precisa ser menos teimosa. É isso. Agora, o Breno acabou de dizer aí, eu concordo plenamente. O jogo de sábado contra o Santa Cruz, com grande transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes e também na dobrada pela TV Bandeirantes em canal aberto para todo o Brasil, com a geração partindo aqui da nossa querida Band Campinas. Esse jogo, o Guarani tem que ganhar jogando bem ou ganhando jogando mal. Não acredito em mudanças. Ganhando jogando bem, baixa a fervura. Empatando jogando bem, ou perdendo jogando bem, ou empatando sem jogar nada e perdendo sem jogar nada,
com qualquer uma das 4 hipóteses, em caso de empate ou derrota, jogando bem ou mal no empate, jogando bem ou mal, mas perdendo, eu acredito que esse monitoramento do qual se referiu o Breno Beretta aí, sobre outros técnicos, ele sai do status de monitoramento para a proposta oficial. Não sei se eu fui claro. São 18 horas e 7 minutos em Campinas e a ICH falando agora do time, né? Você falou agora há pouco do fora das 4 linhas, mas a sua opinião sobre o Guarani, que vai enfrentar a equipe do Santa Cruz. E aí retorna apenas o Rafael e o time será o mesmo que empatou com a Ferroviária ou você faria alterações em CH? Perdemos o contato com o CH, eu repasso a pergunta a você, Tigrão. Respondo-lhe. Então Brenão, vai tá na escuta aí, o Breno? Baltazar da Rocha. Escuta, Tigrão. Walter Dávila. É sensacional. Então vamos lá. Kaique França, confirmado. Confirmadíssimo. Tô falando do time que jogou contra a Ferroviária, né? Aí na lateral, pelo lado direito, Inayan. Tá confirmado? Eu não sei, né? Esse eu não sei. Se o treinador tiver amor ao emprego dele, ele troca. Se ele quiser ir embora sábado, ele deixa. Nossa, Breno, como você tá ácido. Tá parecendo vinagre Castelo, feito lá em Jundiaí. Ô, Batista, aí eu não mantenho, não. Eu começaria com o Ian Henrique. Vamos pra zaga, Breno. Começou com o Donatão. Eu não manteria o Donatão. Eu começaria, apesar que eu não gostei muito também do Maurício Antônio, mas ele precisa readquirir o ritmo. E ritmo só se adquire jogando. Mas eu não escalaria nem Maurício Antônio e nem escalaria o Rafael Donato. Eu escalaria Rafael na zaga e escalaria o Jonathan Costa, que jogou todas como o segundo zagueiro. E com o Emerson na lateral esquerda. Então aí, Batista, respondendo a sua pergunta, eu já mexi em 2. Agora, vamos para o meio. O Guarani, lá em Araraquara, jogou com Isaac e com o William Farias. Pela ordem de primeiro e segundo, William Farias, Isaac e João Paulo. Eu começaria com o William Farias, com Cauã Jesus, que eu não gostei. Eu pedi o Isaac, mas eu não gostei do Isaac. Pedi pro cara mostrar serviço. Jogou mal contra a Ferroviária, lento, errando passes, sem mobilidade, sem velocidade, né? Tava sem intensidade nenhuma. Então, Cauã Jesus jogando em casa, Cauã Jesus como segundo /meia, William Farias preso ali quase como um terceiro zagueiro, e fecho ainda com o João Paulo, que também não foi bem lá em Araraquara. Mas e aí, pode ser que tenha o Natan. Se tiver o Natan Melo, aí Natan Melo, mas tem aquela dúvida também, muito tempo sem jogar. Se estiver bem, aí Natan Melo no lugar de Cauã Jesus, com o William Farias e com o João Paulo. E a dianteira? Aí não dá mais para tirar o Cachoeira nesse momento. A gente contestou e ele provou no jogo de Araraquara que merece ser mantido no time. Aí seria o Herbert na direita e o Guilherme Cachoeira na esquerda, para fazer justiça. Ele jogou bem, fez gol. E o meio? E agora, hein? Não tem o Luca. Que tal Herbert no meio, o Cachoeira do lado esquerdo e o Cauã Jesus fazendo um 4-4-2, porque o Cauã Jesus faz
meia, um segundo volante mais ofensivo e faz também uma beirada dos dois lados. Herbert, ou começando com o menino Kevin, aí não mexe no Herbert na beirada. Então eu vou nessa. Herbert centralizado. Lado direito, Cachoeira, ou na esquerda, que ele gosta mais, rendeu mais do lado esquerdo, mas é uma das beiradas. E na outra beirada, o Herbert. Herbert na direita, Cachoeira na esquerda e o Kevin centralizado. Esse é o time que eu colocaria. Portanto, com relação ao time que jogou lá em Araraquara, eu estou fazendo aqui, seja por contusão, seja por desempenho, 4 alterações. Então, na lateral direita, Ian Henrique no lugar do Inayan. Na zaga, Rafael no lugar do Xará, Rafael Donato. No meio, aí é que é onde mora a dúvida, porque a gente não sabe se o Natan Melo estará pronto. Se estiver pronto, ele no lugar do Isaac. Se não estiver pronto o Natan Melo, Cauã Jesus no lugar de Isaac. E na dianteira, por contusão, não joga o Luca, vem o Kevin, quarta alteração aqui na minha sugestão, respondendo à pauta, e nas beiradas eu começaria igual, do mesmo jeito que começou lá em Araraquara. Fechou, Batista? Fechou, 4 alterações, portanto. São 18 horas e 13 minutos. Logos Materiais Elétricos. A loja de materiais elétricos em Campinas, que você já conhece. Há mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos. E tem promoção imperdível em cabos Cobrecon. Ouça aí, cabo flex Cobrecon, 1,5 milímetro, 146,40. Cabo flex Cobrecon, 2,5 milímetros, só 234,90. Cabo flex Cobrecon, 4 milímetros, 386,90. Cabo flex Cobrecon, 6 milímetros, 579,90. Valores para rolos de 100 metros e pagamento à vista. Aproveite, promoção válida enquanto durar o estoque. Vá até a loja e procure um vendedor e aproveite esta promoção sensacional. A Logos Materiais Elétricos está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Loja aberta de segunda a sexta, das 7h30 até as 17h30. E aos sábados, das 8 até o meio-dia. Pode ser que você não tenha tempo durante a semana. Então vá aos sábados, das 8 até ao meio-dia. Logos Materiais Elétricos. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Você pode continuar participando aí da nossa promoção. Sorteio de 5 pares de ingressos. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Pegue lá o número de WhatsApp, é um número específico para sorteios. Lá também tem uma senha. Pegue o número de WhatsApp e a senha, mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Pronto, você já estará concorrendo. Retirada amanhã, não é na sexta. Sexta não tem recepção, não tem entrega de prêmio. É feriado. Então, retirada amanhã, das 14h30 até às 17h30. Ingressos para cadeira vitalícia, retirada na recepção da Band, aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza,
2799, Jardim São Gabriel. Participe e boa sorte para você. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18 e 19, hoje até às 19 horas e 30 minutos. Deixa eu divulgar uma vez mais. Ontem não divulguei o resultado do sorteio. Ontem sorteamos 4 ingressos para o Parque Temático Hopi Hari. 2 ganhadores, 4 ingressos para cada. Os ganhadores de ontem: Josivaldo Cerqueira de Souza e Maria Elisângela Ferreira da Silva. Maria Elisângela Ferreira da Silva e Josivaldo Cerqueira de Souza. Ambos têm que retirar aqui na recepção da Band até o dia 4. Só que na sexta não tem recepção, não tem entrega de prêmios. Nem sábado e nem domingo. Então, até dia 4 de maio, das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Ingressos foram os ganhadores para os ingressos do Hopi Hari. Parabéns aos ganhadores que participaram ontem. 18 e 20, ouvinte no ar. Queridos companheiros, Valdemir Gomes ontem dizia sobre a questão dos números, né? O Guarani passou a marcar gols, coisa que não vinha fazendo. Tão importante quanto essa análise é a análise dos gols perdidos, porque aí depende do pé do jogador, né? E de mais ninguém. As situações estão sendo criadas. O problema é que o jogador não consegue pôr a bola na rede, não consegue pôr a pinóia para dentro, né? Então é complicado mesmo essa questão. Parabéns aí ao Valdemir Gomes pelos comentários, pelas análises sempre racionais,
sempre inteligentes, ponderando o que é negativo, o que é positivo. E a todos vocês também. Dessa linha vai também o CH, vai também o Batista, vai também o Gleger, né? Então estão todos de parabéns. Forte abraço para vocês, viu? Inté. Mais um. Fala, Batista. Fala, amigos aí da Band. Tudo bem, Batista Band? Aí, um abraço pro CH, Tigrão, nosso querido meu PC aí, né? Todo mundo aí, tá bom? O Piscinato aí, o Bebê, todos eles, tá bom? Ô, Batista, rapidinho, né? O Guarani, pra mim, é o técnico, não tem jeito. Ele que escala o time, pô. Ele coloca o lateral, que esse aí é horrível, né? Insiste com o Isaac, tá sempre morto, né? E coloca um atacante aí, do nível aí desse tal de... Esse menino aí, o tal de... Como é que chama aquele cara lá? Não é o Paredes, o outro lá? Péssimo jogador, péssimo. Vai lá, faz um golzinho e acha que já tá bom. Não, meu. E o Mirandinha também tá fraco, hein? Então, pra mim, quem tá ruim é o técnico. O técnico escala mal e essa diretoria é muito incompetente, né? Daqui a pouco vai mandar ele embora e vai trazer quem? Vai esperar ficar uns 10, 15 dias sem técnico? Aí, Batista, é isso aí. Pra mim, então, o técnico é o pior de todos. Quer que escala o time e tem colocado o time péssimo. E olha que eu gostava de apoiar no início, hein? Lamentável. Um abraço. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista. A você e os comentaristas. Aqui o Acácio de Itaiubeiras. Ô, Batista, eu acredito que esses jogadores aí que o Guarani contratou só tá aí para receber salário. E o resto, para eles, que se exploda. Não é esta a frase do falecido Chico Anísio? Um abraço a todos aí e uma boa semana. É a frase do Chico Anísio, né? Ele fazia um político, aliás, o Chico Anísio, que está morando no céu tanto tempo que ele fez programa e os conteúdos do programa estão muito atuais, né? Então ele fazia o papel de um político que era corrupto, passava rasteira em todo mundo e aí ele falava: eu quero que pobre se exploda. Então essa era a frase, né, que o ouvinte citou aí, era a frase, ele parafraseou, mas a frase correta: eu quero que pobre se exploda. Era a frase do personagem, não recordo o nome do personagem, mas era um político. Fazia o papel de um político da época. Ouvinte no ar. Olá, Batista, ouvintes da Bandeirantes. Ô, Batista, eu queria fazer uma pergunta para o Breno. Breno, você tem informação de quando vai ser as eleições no Guarani? A juíza determinou 30 dias, né? Outra coisa, não é que nós estamos querendo trocar treinador. Esse treinador veio porque o Guarani não tinha aonde mais buscar um treinador. O único que poderia ter vindo naquele momento que vocês falaram, né? Que a imprensa noticiou, era o Marquinhos Santos, né? Então, não veio ele. Ele veio aí, tipo, tampão, né? Então, vamos tentar com ele e ver o que dá. Ele não se identificou com o clube, não se identificou com a torcida. É a mesma coisa um funcionário que entra numa empresa, ele não se identifica com a empresa, ele não se identifica com seus gestores. Então, assim, ele veio por vir, né? Outra coisa, eu queria saber outra coisa também do Breno. Por que só falar em eleição no Guarani, ninguém sabe de números, ou teve superávit, e que o dinheiro vai dar até junho, até julho? Pergunto, o que o Guarani está fazendo? Se não subir esse ano, não vai subir nunca mais. Vai ficar eternamente na C, D, vai caindo. Tem que acordar, entendeu? Esse pessoal tem que acordar. Quando vai ser as eleições no Guarani, Breno? Boa noite, Edson Guilherme de Hortolândia. Boa noite para o Edson. Ô Edson, a juíza manteve os cargos no Guarani e determinou novas eleições no dia 17 de abril, em 30 dias.
Se a gente for colocar 30 dias corridos conforme ela determinou, deveria ser no dia 17 de maio, um domingo. Porém, eu até questionei o Conselho Deliberativo, o doutor André Torquato. Ele disse o seguinte: ainda não marquei porque estou pedindo para a juíza uma data específica, mas no meu entendimento ela já tinha dado 30 dias, a partir do dia 17 de abril teria que ser 17 do mês de maio. Só que agora o Guarani está aguardando um parecer com relação a isso. E com relação ao dinheiro, né? Esse dinheiro, por exemplo, superávit do ano passado, 8 milhões, foi aplicado no Guarani para ser utilizado esse ano. Mas pelos gastos que o Guarani tem, essa folha salarial de mais de 2 milhões de reais, nos bastidores as contas é que o dinheiro deve acabar em julho, e o Guarani, é claro que a partir de agosto vai precisar de dinheiro, até porque colocou na previsão orçamentária vender mais de 6 milhões de reais em jogadores da base, e até esse momento não foi vendido nenhum jogador. E é claro que isso vai acabar terminando na SAF. E a SAF vai acabar comprando o Guarani bem mais barato do que deveria comprar se fosse antes, porque o Guarani vai estar necessitando no segundo semestre de muito dinheiro. Eu estou prevendo que isso vai acontecer. 18h28, há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lomo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Iga Atacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. São 18h30. Pedro Piscinato, informações da Ponte Preta. Diz aí, Pedrão. No meu destaque inicial, a Ponte Preta divulgou hoje, no começo da tarde, o vídeo dos bastidores da vitória da Macaca diante do América Mineiro na última sexta-feira. E um detalhe que chamou a atenção foi o discurso dos atletas antes da bola rolar. No vídeo é possível a gente ver falas aí de algum dos líderes desse elenco, como por exemplo o Brian Borges, o Danilo Barcelos, o Rodrigo Souza, naquela pré-eleição no vestiário antes da bola rolar. E eles até citam a questão extracampo, a questão financeira da Ponte Preta, e agora a gente vai conferir o que disseram os jogadores da Macaca. Vamos aproveitar a oportunidade, rapaziada. Vamos aproveitar a oportunidade. A gente sabe a grandeza desse clube, mano. A gente sabe de tudo que tá acontecendo, mano, financeiramente. E em relação aos funcionários, velho, os caras dão uma vida aí, mano. Todo mundo aí, os caras dão uma vida pra gente nesse momento agora. Honrar eles também, mano. Honrar nossa família que tá conosco. Chegar em casa feliz hoje, mano. Abraçar nossas filhas, nossos filhos. Vamos aproveitar, velho. Aproveitar essa oportunidade, velho. Isso aí, velho. Todo mundo, rapaziada. Todo mundo.
Agora que sentiu o gostinho, vamos manter isso, rapaziada. Vamos manter o gostinho. Vamos lutar, vamos se entregar. Eu vi, velho. Saiu, o time foi montado pra isso, rapaziada. Quem quer tá, então tem que entregar, rapaziada. Vamos entregar mais uma vez. Vamos entregar, rapaziada. Vamos fazer valer. Pra semana ficar leve, velho. Semana boa que a gente teve, sem pressão, sem nada, velho. Um ambiente bom. Vamos continuar, vamos estender isso, velho. Lá de fora, quem tá lá dentro, é uma dividida, é vibrando, é um passe bom, é vibrando. O cara for fazer o gol, rapaziada, vamos comemorar, rapaziada. Pô, último jogo, eu fiquei feliz pode ter feito o gol. E quem tava aqui dentro sentiu o que ele falou aqui, ó. Tava aqui surpreso, o cara fazer o gol, fiquei muito feliz. Ele e o Tavares. Pô, qualquer um aí que fizer gol hoje, rapaziada, vamos comemorar pra caramba, rapaziada. A gente merece. Vambora. Rapaziada, ó, ninguém que tá aqui dentro desse vestiário aqui, principalmente os que estão aqui que me conhecem há mais tempo ali, ó, 10 anos já, ninguém duvida da minha lealdade aqui dentro desse clube. Nem aqui dentro e nem o torcedor lá fora. Porque eu fiz acontecer aqui várias vezes. Não deixa, rapaziada, ninguém passar por cima da gente aqui. O que a gente fez ontem só mostra unidade e lealdade um pelo outro. Entendeu? Então vamos lá em cima hoje, como a gente combinou ontem de fazer um jogo de entregar os 1000% aqui dentro e de levar mais uma vitória. Não tem negociação. A gente vai ganhar de novo. Não interessa o que tá lá fora. A gente vai ganhar de novo, um pelo outro, um puxando o outro. Não deixa ninguém duvidar de nós, rapaziada. Nós vamos lá e vamos fazer o 100 minutos lá dentro. Tá aí um trecho bem interessante aí da preleção dos jogadores ainda no vestiário. O Danilo Barcelos aí, um dos mais experientes desse elenco, citando o que a gente fez. Ele até diz o que a gente fez ontem, que os jogadores não dormiram na concentração, preferiram após o jantar na quinta-feira, às vésperas da partida contra o América Mineiro, deixarem a concentração e retornarem apenas na sexta, ali por volta da hora do almoço. Então, mostrando mais uma vez a união dos jogadores entre eles ali, a união do elenco pontepretano. E é claro, uma notícia muito boa, muito importante também, é que os jogadores estão conseguindo separar essa questão financeira, essa questão extracampo, e dentro de campo estão jogando bem, estão honrando a camisa da Ponte Preta, e é claro que o torcedor pontepretano espera que siga assim, e é mais claro também que torce para que a diretoria pontepretana resolva essa questão financeira o mais rápido possível. O próximo compromisso da Ponte Preta dentro de campo é no domingo, vai enfrentar o São Bernardo lá no estádio 1º de maio, partida muito importante por dois motivos. Caso a Ponte Preta conquiste essa vitória, seria a terceira vitória consecutiva nesta Série B, chegaria aos 10 pontos dentro da classificação e daria um salto importantíssimo, passaria para a parte de cima da tabela. Um outro ponto é um tabu a ser quebrado. A última e única vez que a Ponte Preta venceu o São Bernardo lá no estádio 1º de maio foi no Campeonato Paulista de 2011. Naquela oportunidade, a Ponte venceu por 1-0, gol do atacante Rômulo. Tudo bem que depois disso foram apenas 2 jogos lá no 1º de maio. No Paulistão de 2022, o São Bernardo venceu por 2-0 e depois, na Série C do ano passado, mais uma vitória do São Bernardo, novamente por 2-0. Portanto, nesse próximo domingo, a Ponte vai tentar quebrar esse tabu de 15 anos, que é justamente vencer o São Bernardo lá no ABC Paulista. Para esse jogo de domingo, a expectativa é que o David Braz e também o Elvis voltem a ficar à disposição do Rodrigo Santana, mas a tendência é que ambos comecem no banco de reservas, até porque o Rodrigo aparentemente encontrou o time ideal da Ponte Preta, um time que vem jogando bem e cada vez mais vem se mostrando mais entrosado. Esse time inicial da Ponte Preta deve ter novamente o Diogo Silva no gol, o Thales na lateral direita, Márcio Silva e Lucas Cunha na zaga e o Kevson na lateral esquerda. No meio campo, o André Lima, o Murilo Cavalcante e o Brian Borges. E lá no ataque, novamente, o trio com Diego Tavares, Luiz Felipe e William Potker. A Ponte Preta que não deve ter mudanças para essa partida de domingo. Batista. São 18h36. Nós vamos para um rápido intervalo e depois os comentaristas vão analisar a macaca. Voltamos já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h38, a Ponte pega o São Bernardo. Partida marcada para domingo às 4 da tarde. E aí, CH, tá aí a macaca para você comentar. Gostei desse vídeo que o Pedro colocou aí sobre o antes do jogo da última partida. Isso confirma aquilo que a gente tinha de impressão, né? Porque a gente não está dentro do vestiário, não assiste treino. A unidade, para mim, dos jogadores, comissão técnica, ela é muito clara. O time só chegou até agora, com dificuldades, é verdade, nesse estágio de ter vencido as últimas duas partidas, porque realmente os caras, um tá jogando pelo outro. E no futebol é assim, né? Nem sempre a técnica faz toda a diferença. Você precisa ter um bom ambiente de trabalho, você precisa ter um treinador competente, você precisa ter uma estrutura para poder trabalhar, mas quando os caras jogam por eles, pela família deles, pelos companheiros dele, é difícil o grupo ser derrotado. Difícil. Porque ali, nitidamente, eu vou repetir, há uma unidade. Isso é bom para que a torcida tenha consciência e respeito por esses caras. Porque o que eles estão passando tem que ter muita hombridade, discernimento, não é? E principalmente honestidade profissional. E esses caras estão tendo. Tem defeito, tem problema, o elenco tem uma série de dificuldades, mas eles estão compensando até agora com uma entrega, um respeito à camisa da Ponte. Isso eu valorizo muito, muito mesmo. Não é? Você trabalhar no local de trabalho, você trabalhar num local dentro do futebol que não te proporciona o mínimo possível, é difícil. Fica muito mais difícil, né? Mais do que a escolha dos jogadores contratados, mais da incerteza da comissão técnica. Você precisa de estrutura. Hoje o futebol, ele exige uma série de coisas, não é? Veja uma comissão técnica, quantas pessoas tem. Mas, de qualquer maneira, isso me deixou muito satisfeito, né? Saber que o comando está indo razoavelmente bem do Rodrigo, está no começo ainda, mas os jogadores, se depender deles, a Ponte ganha mais uma no próximo domingo. Só que do outro lado tem o São Bernardo, né? Não é um time qualquer, é um time organizado, com valores individuais que merecem todo o nosso respeito. E eu sou muito tranquilo em relação à escalação. Eu acho que tem que repetir o time que começou na última partida. Com o Luiz Felipe na frente, né? Potker,
Tavares, meio campo com Brian, Murilo e André Lima, que acertou esse meio campo da Ponte, e não mexer em lugar nenhum, nem na zaga. Deixa o David Braz descansando, deixa o Elvis descansando e dá mais uma oportunidade para o Thales. Na última partida eu acho que ele não foi tão mal assim, mas também se trocar tá tudo certo, tudo correto, porque o Júlio vem aí numa vontade muito grande de receber uma oportunidade, e se receber, está de bom tamanho e tenho certeza que ele vai dar conta do recado. Faltam muitos dias ainda, né? Ou quinta, sexta e sábado, para o jogo acontecer domingo, 4 da tarde. Então existem algumas coisas que a gente tem que ficar atento para efetivamente continuar com essa unidade, porque qualquer deslize, qualquer conversa atravessada, qualquer promessa momentânea que não se cumpra, você pode perder esse ambiente que hoje é muito bom. Tomara que continue assim, Batista. Para você, Tigrão, aí a Ponte que pega o São Bernardo desde 2011, que a Ponte não vence o São Bernardo e agora vai enfrentar o Bernô. Partida marcada para domingo às 4 da tarde, com a transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes. Está aí para você comentar. É um jogo terrivelmente difícil, né? Eu falava sobre isso aí não resolve nada dentro do futebol, essa questão de tabu, não, porque lá dá azar, lá sempre ganha, mas não há uma explicação científica nem técnica, né? Mas acontece, e a Ponte normalmente não joga bem lá. Me lembro dessas duas partidas perfeitamente, perdeu 2 vezes de 2-0, e em Campinas também a Ponte tem problema com o São Bernardo. Sempre empata, né? Ou perde. Não me lembro aí de uma vitória. O Pedrinho pode olhar aí para nós, que é ratão de internet. Então... A última vitória foi no Paulistão de 2017, aqui no Majestoso. Pois é, mas se você pegar os outros encontros, você vai ver que tem tropeço. Mas isso não quer dizer nada. A gente tem que respeitar a qualidade do time do São Bernardo. Isso é indiscutível, investimento, né? A gente sabe como é que é lá, é SAF. A gente sabe que o mês tem 30 dias. O campo é complicado para o visitante. É pressão o tempo todo. E a Ponte vai ter que adotar a mesma postura. E eu estou incluindo aqui, mesmo um jogo de derrota, já existia esse fechamento aí que a gente viu agora no vídeo. Já existia esse fechamento aí contra o Vila Nova. Mas aí a Ponte não conseguiu ganhar o jogo porque jogou contra 17. 11 do Vila Nova e 6 da arbitragem. Mas a Ponte já fez um segundo tempo que trouxe um alento para o torcedor. E eu me lembro na oportunidade que no meu comentário falando sobre o jogo, que eu disse, é uma derrota amarga, perigosa, mas não tão frustrante como as outras duas que a Ponte já colecionou, contra o Náutico e contra o Atlético, na oportunidade. Essa daí tinha sido a 4ª rodada contra o Vila Nova. Por que eu disse isso? Porque apesar da derrota, o time se comportou diferente e se mantiver para as rodadas seguintes esse tipo de atitude em campo, né? Esse profissionalismo, essa disposição, intensidade, estiver correndo como correu, a Ponte não é para perder para ninguém. Não é para perder antes da bola rolar, quero dizer. É tudo nivelado. Porque o time é ruim, porque o time é o circo. Nós escutamos muito isso aqui de torcedor ouvinte nosso. E a gente respeita. Que o treinador não tem a cara da Ponte, que o treinador não ornou, que pode trocar, que é uma porcaria. Depois de um jogo. Depois que perdeu do Atlético. Então a gente precisa entender o futebol num contexto um pouco maior, né? Um contexto um pouco mais amplo. Você tem que analisar todos os aspectos. Qualidade técnica, preparação física, que o time evoluiu muito nesse aspecto. Depois de um paulista onde o time se arrastava, o time está correndo. Essa questão de fechamento entre eles, ignorando, conseguindo separar as coisas por enquanto, e tomara que demore muito para que essa situação mude, não do pagamento. O pagamento tem que acontecer
mais rápido possível. Mas eu digo a situação deles estarem conseguindo separar o extracampo das 4 linhas. E aí, com aquela intensidade mostrada contra o Vila Nova e com uma arbitragem correta, que deu 2 pênaltis existentes a favor da Ponte, ela ganhou do líder. Agora ganhou do América. E eu acho o São Bernardo, dos 3 jogos, o mais difícil. Até pela dificuldade de se jogar lá. E também por uma estatística que às vezes mexe um pouquinho com o próprio emocional. E algumas coisas místicas que existem dentro do futebol. Agora, aumentam muito as chances da Ponte conquistar um bom resultado, sendo mantida essa união aí, que nós vimos dentro e agora fora de campo também, antes da bola rolar. Então é isso. Quanto ao time, claro que sendo possível, sem nenhuma baixa médica, repetir o time que iniciou o jogo contra o América. E o time está tão certo, as escolhas estão tão corretas, que veja que no segundo tempo, quando ele, treinador, Rodrigo Santana, é obrigado, por desgaste físico, a substituir os 3 atacantes, ele teve que tirar os 3 titulares. O time caiu de ponta cabeça, teve que recuar, não prendia mais a bola no ataque, né? E aí complicou um pouco a situação. Diego Tavares jogava uma belíssima partida de novo, mas correu o campo inteiro, vai e volta, recompõe. Potker, a mesma coisa, vai e vem. Luiz Felipe participando ativamente da jogada do gol, junto com o Potker, botou a bola na cabeça do centroavante. Saíram os 3, não ao mesmo tempo, mas muito próximos um do outro. Luiz Felipe, Potker e saiu também o Diego Tavares. Aí vieram as opções de banco, e aí é que a gente vê que tem muita dificuldade no elenco. Veio Brandão, veio Cafu Boles, Jonathan Cafu Boles. Não deu o mesmo ritmo. E aí a Ponte sofreu muito com o América, só que a Ponte teve um ótimo comportamento defensivo. Então vai mexer para quê? Ficou provado que quando foi obrigado a mexer, o time caiu de ponta cabeça. Então o time é esse daí. Não tem conversa. Não tendo ninguém machucado, vetado pelo departamento médico, mesma equipe. Ah, mas espera aí. Lá em Florianópolis, jogou o Rodri Saravia, né? Um jogador que é mais marcador. E agora a Ponte está entrando com o Luiz Felipe, né? E trazendo o Brian Borges ali para fazer aquele falso meia, né? Que ele não é meia. Mas para tentar arrastar a bola, dar uma assistência, compor o meio, fazer a transição dali para frente. Da linha demarcatória de meio campo para frente. Mas lá em Florianópolis, quando ele pôs esse time com o Luiz Felipe no lugar do Rodri Saravia e puxou o Brian um pouco mais para trás, ele que fazia até então a segunda linha pelo lado esquerdo, o time cresceu e virou o jogo. Estava perdendo. Virou o jogo 2-1. E poderia ter feito mais um gol, pelo menos. Então, já jogou assim fora. É questão de ousadia. Vai voltar com um time pesado, com um time absolutamente previsível, lento, sem transição, meio campo, ataque, para quê? Mantém. Então, se não tiver ninguém vetado, mesmo o time que iniciou contra o América, e de preferência, mexendo com o jogo em andamento, por opção do treinador, o mínimo possível. Porque quando ele mexeu, o time caiu. Por quê? Porque as opções do elenco, os suplentes, com relação a esse time considerado hoje titular, não estão à altura. Ou alguém vai discordar de mim que o Cafu não está jogando 30% do que está jogando o Diego Tavares. Que o Brandão não está jogando 20% do que pode produzir o Potker, com 2 gols nas 2 últimas partidas. Isso porque perdeu um pênalti ainda, hein? Era para ser 3. Então, meus amigos, é assim que a banda toca. Sem inventar,
e sem retroagir, sem receber nenhuma nefasta e prejudicial influência da ordem alienígena. Batista. E 51. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas espalhadas, 7 lojas estrategicamente posicionadas em Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para tirar todas as dúvidas caso as tenha. Descubra a loja mais próxima de você e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Copa Sul-Americana. Ontem, jogando na Argentina, Santos e São Lourenço empataram pelo placar de 1-1. Santos, portanto, na terceira rodada da fase de grupos da competição. Também pela Sul-Americana, jogando na Colômbia, São Paulo e Milionários ficaram no empate pelo placar de 0-0. Pela Libertadores da América, jogos da terceira rodada da primeira fase. Ontem, jogando no Mineirão, o Cruzeiro venceu o Boca Júnior pelo placar de 1-0. Hoje é dia de Flamengo e Palmeiras em campo. O Flamengo joga às 9h30 da noite contra o Estudiantes na Argentina e o Palmeiras no mesmo horário no Paraguai contra o Cerro Porteño. São os jogos de hoje da Copa Libertadores da América. Pela Sul-Americana, tem o Galo, o Atlético Mineiro entra em campo 9h30 da noite contra o Cienciano. Esse jogo será realizado no Peru. Tem também o Grêmio, que joga contra o Palestino do Chile, também
às 9h30 da noite. Ontem, por falar em Sul-Americana, mais um time brasileiro entrou em campo, foi o Botafogo e venceu o Independente Petroleiro pelo placar de 3-0. Campeonato Paulista da Série 2, o Juventus, depois de 19 anos, está de volta à elite do futebol paulista. Ontem, jogando na cidade de Votuporanga, ficou no empate por 0-0 diante do Votuporanguense, como havia vencido a ida pelo placar de 2-1. O Juventus, o moleque travesso, está de volta à elite do futebol paulista. O outro time que sobe será conhecido na quinta-feira com o confronto entre Ferroviária e Ituano. No primeiro jogo, a Ferroviária levou a melhor mesmo, jogando fora de casa, venceu pelo placar de 1-0. Destacando também que pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a Ponte Preta volta a campo no domingo às 4h para pegar o São Bernardo fora de casa. Já o Guarani, o Bugre, joga no sábado às 17h no Brinco contra o Santa Cruz. São os compromissos dos times de Campinas na sequência do calendário do futebol brasileiro. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h58, ouvinte no ar. Alô, Batista. Boa tarde, aqui é o Davi Caminhoneiro. Faz tempo que eu não caio no sorteio aí da audição. Espero que dessa vez meu áudio vai pro ar. Mas hoje deu certo. Vamos lá. Ô Batista, eu vou ser bem sincero. Esse negócio aí, que em todas as rádios Campinas, na hora do almoço, agora no final do dia, aonde você escuta, o povo tá metendo pau que não aparece ninguém da ponte para falar da situação, o que vem sendo feito, e ninguém se manifesta. De coração, eu até prefiro que eles fiquem quietos. Enquanto ele estiver trabalhando, se esforçando, de boca fechada, cala a boca. Pra mim tá tudo certo. Eu sei que as coisas tá difíceis. A parte boa que eu vejo, já faz um mês que não tem transfer ban na Ponte Preta. Eu acho. Não acompanho o site da CBF. O povo tá reclamando aí de salário atrasado e tudo. Não adianta nada, o Berlim já veio aqui e contou um monte de história. O João Brigatti já veio e contou. Veio o presidente que, se eu chamar ele de mentiroso, ele vai me processar. Aí, vamos falar que são verdades ainda não acontecidas, né? Então, prefiro que eles fiquem de boquinha fechada e trabalhando, para ver se consegue tirar dessa situação. Não fica falando nada não. Mas não acredita mesmo. O Daphne, cuidado aí, né, com o tempo. Tem que dar uma agilizada, hein, companheiro. Mais um. O Batista Pedro Ponte Pretano, essa demissão do Ricardo Silva é muito estranha. Ele fez alguma jogada de mestre, eu achei, sem dinheiro. Fez uma permuta aí com o Toguro para deixar a Ponte na mídia, né? E aí, consequentemente, achar um patrocinador master, né? Que aí o patrocinador vai ter a marca da Ponte e também as mídias do Toguro. Foi algo inteligente, sem dinheiro,
Mas, infelizmente, o doutor Torrano não conseguiu enxergar isso. Infelizmente, ele não tem capacidade para gerir a Ponte Preta. Abraço. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, amigos da Band, JP de Moraes, Padrancheta. Batista, ontem o Cisnano até que não teve muita responsabilidade sobre a má partida que o time fez, não. Foi mais falta de vontade, falta de garra dos jogadores mesmo. Mas aquela coisa, né? Ele, como comandante, ele tem que ter o time na mão, e parece que ele não tem, né? Ou ele não tá sabendo transmitir, ou os jogadores não estão a fim de executar o que ele treina, porque você vê, toca daqui, toca de lá, chuveiro na área, toca daqui, toca de lá, chuveiro na área. Não tem uma alternativa, não tem uma saída para retranca do adversário. E eu acho que também aquela insistência, né? Luca, se bem que o Kevin também não entrou muito bem, mas tem que mexer. Agora as laterais, né? As laterais também ele tá precisando dar uma revisada aí, porque o Emerson não tá jogando nada e o Nayan também não mostrou ao que veio até agora. Então eu acho que ontem até a mexida que ele fez, eu achei interessante, que o zagueiro não estava bem, né? O Nonato não estava bem, ele já tirou no intervalo, isso é um ponto positivo, mas tem que melhorar muito, mas acho que ele não vai ter tempo não, viu? Como eu disse, ele acho que não pegou ainda o espírito Guarani, ele ainda tá com a cabeça lá no Cavaiano. Eu acho que não vai ter futuro não, porque tem que ter alguém para botar essa galera para jogar, né? Salário alto, folha alta. Tem jogador ali que sabe jogar bola, e vai ter que ser um comandante que tem essa boleirada na mão aí. Eu acho que ele não conseguiu, não. Um abraço. Abraço, mais um. Boa noite, amigos da Band, JP de Moraes, Padrancheta. Batista, cada um tem a sua parcela de culpa, né? Mas eu acho que o treinador, ele tem que ter o comando do time, né? Ele tem que ter os jogadores na mão, os jogadores têm que entender o esquema do treinador. Eu acho que isso não está acontecendo. Então todo mundo tem a sua parcela, mas eu acho que o Guarani tem um bom time, lógico, com os limites da Série C, né? Mas para a Série C tem um bom time. E essa parcela de culpa tem que ser dividida, mas eu acho que uma grande parte vai para o treinador, porque ele não está conseguindo fazer esse time ganhar. Um abraço. Abraço, mais um. Fala, Batista, boa noite, tudo bom? Aqui é o Ricardo de Betel, Paulínia. Eu queria saber por que o Guarani tem tanta dificuldade assim. Eu tô vendo o Bebê falar aqui na rádio, né? Para utilizar os moleques da base e tal. Qual que é a dificuldade o Guarani tem há anos de colocar os moleques da base? Eu não consigo entender por que não coloca esses moleques. Tá na Série C. Esse é o momento principal para valorizar, né, a base do Guarani. Tem tanto moleque bom aí que falam e fica aí a ver navios, nem no banco fica às vezes, sabe? Eu não consigo entender. E é o que dá o dinheiro pro clube, né? O Guarani, que sempre foi o grande, né, revelador de craques aí, o Guarani não coloca para jogar. Os treinadores, não sei o que acontece, que não... Pelo amor de Deus, dá uma sequência de jogos para esses jogadores, né? Não é põe um jogo, depois não põe mais, some. Uma coisa que irrita no Guarani, outra coisa que irrita, né? O Guarani irrita qualquer torcedor bugrino, né? Mas isso é um dos pontos que irrita mais ainda. Jesus Cristo, é difícil ser bugrino, viu? É muito difícil. Um abraço aí pra vocês. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Aqui Sérgio do Guanabara. Tigrão insiste em dizer que contra o Vila Nova a Ponte Preta perdeu para 17. Mas ele não fala, continua sem falar, que contra o América a Ponte jogou com 17. Abraço, até. Perdeu para 17, jogou com 17. Não entendi nada. Mais um. Eu entendi. Oi, Batista, boa noite. Aqui é o Valdem, aqui, do Jardim Paraíso, pertinho do campo do Guarani, aqui, perto do campo do Guarani aqui, bugrino roxo, Batista. Mas eu quero parabenizar esses jogadores da Ponte Preta. Pelo amor de Deus, que raça, que determinação. Eles jogam por eles, pela família.
Esses são jogadores realmente de futebol. Não aqueles pernas de pau do Guarani lá, que eu quero ver a hora que começar a atrasar o salário, se eles vão correr ainda menos do que eles estão correndo, viu, Batista? Infelizmente. Um abraço. Parabéns, Ponte Preta. Parabéns, jogador da Ponte Preta. É um negócio estranho que eu percebi no Guarani, é que quando marca gol, nesse último jogo aconteceu de novo. Normalmente, quando acontece um gol, os jogadores se abraçam, né? Tem aquela vibração. E o Guarani não acontece isso. Aí o Cachoeira marcou o gol e um olhou para um lado, outro olhou para o outro, né? O Cachoeira foi lá, pegou uma bola, colocou embaixo do uniforme. Engravidou. Ninguém vibra. O segundo gol, mesma coisa. O Parede lá, uma cabeçada fatal. Cabeçada letal para estufar a rede. E a bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Aí nada, mesma coisa, né? Todo mundo parecendo o rachão de sábado de manhã. Pô, o jogo vale 3 pontos, cacete. Um abraço pro Sérgio. Acho que é Guanabara. Sérgio, eu não vou polemizar com você, até porque eu tenho que ter muito respeito por você. Eu vou respeitar a sua opinião, tá? Você vai ficar dizendo que a arbitragem de Ponte e Vila Nova foi boa. Eu vou continuar dizendo que ela foi calamitosa. E contra a Ponte e a América, eu não vi nenhuma reclamação do time do América. E acompanho também os canais de rádio, televisão e internet de Belo Horizonte. Não vi nada. A América não reclamou de absolutamente nada e eu não vi nada. E trabalhei no jogo. Então, é assim, ó. Você com certeza não é ponte pretano. Deve torcer pro América, claro. Ou você tem 2 times. Você torce pro América e pro Vila Nova. Então eu vou te respeitar. Pronto. Obrigado pela audiência. Não vou ficar aqui também batendo palma pra maluco dançar. Você fica com a tua opinião, que eu respeito. E por gentileza, respeite a minha. O Tigrão continua repetindo. Vou continuar repetindo enquanto Deus me der voz. A arbitragem contra o Vila Nova... O jogo da Ponte contra o Vila Nova foi calamitosa e prejudicou a Ponte. É um juiz que deu impedimentos antes do bandeirinha, todos eles contra a Ponte. E os 2 lances polêmicos. Mas cara, o futebol é lindo, é bonito, é apaixonante por causa disso. Você está vendo de um jeito. Provavelmente pela sua emoção de ser um ferrenho torcedor interestadual. Em Goiás, você é Vila Nova. E em Belo Horizonte, em Minas Gerais, você é Coelho. E eu respeito a sua emoção. Você está falando com a emoção. Eu tenho que falar com a razão. Muito obrigado pela audiência. São 19h09, vamos com os temas do dia. E depois tem também os ganhadores dos ingressos. A promoção está encerrada. Não mande mais o nome, o CPF e a senha, porque agora nós vamos apenas, na sequência, divulgar os ganhadores, tá bom? Então a promoção está encerrada. Não participe mais. Atenção, vamos aos temas de hoje. Atlético Mineiro vê saída de Hulk bem encaminhada. A representante do atacante, que é a Marisa Lija, é aguardada no Rio de Janeiro para o encontro com o diretor-geral do Fluminense, Mário Bittencourt. As 2 partes pretendem alinhar os detalhes do acerto até, no máximo, sexta-feira. Pauta 2. Um dos destaques da vitória do Cruzeiro sobre o Boca Juniors, protagonista de confusão no fim do jogo pela Copa Libertadores. O meia Matheus Pereira foi alvo de injúria racial nas redes sociais. As mensagens estão todas escritas em espanhol e aparentam ser de argentinos.
alguns com camisa do Boca Juniors na foto do perfil. Em algumas delas, além da ofensa racista, ameaças ao jogador citando o dia do jogo entre o Boca e o Cruzeiro na Argentina. Jogo que foi pela fase de grupos. Abre aspas, negro macaco, em 19 de maio. Vai terminar em um caixão, fecha aspas, diz uma das mensagens. Pauta 3. Os clubes da Libra chegaram a um acordo em relação à disputa travada nos bastidores com o Flamengo pelo contrato de venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro com a Globo. Com isso, a equipe rubro-negra receberá entre 30 milhões e 35 milhões de reais a mais por ano em relação ao acerto antigo. O contrato negociado com a Globo tem validade até 2029. Dessa forma, o Flamengo deve embolsar cerca de 140 milhões de reais adicionais no período. Começo com você, Breno. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi o Hulk, Batista, a empresária dele, pelo que eu sei, já chegou no Rio de Janeiro, a Marisa, e hoje à noite ela deve bater o martelo com o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Pelos lados do Atlético, tá tudo certo. Aliás, o Atlético conduziu muito mal essa situação. Tem muitos torcedores que estão insatisfeitos com a diretoria do Atlético, com a SAF do Atlético. O Hulk é um dos maiores ídolos da história do clube e foi tratado de uma maneira que ele mesmo não gostou. E ele disse que futuramente pode até falar muita coisa. O Atlético está tentando abafar o caso. Ele vai embora e não fale absolutamente nada que acontece nos bastidores. Uma coisa é certa, a torcida não está satisfeita com essa situação. Foi apresentado anteriormente para ele um planejamento para ele aposentar no Galo, mas ele não quer aposentar, ele treina muito, ele é um jogador muito, e apesar aí dos 40 anos de idade, ele é um jogador que quer continuar jogando, e é por isso que ele está indo para o Fluminense. Eu acho que ele está certo em ir e vai perder muito o Atlético, um dos seus maiores ídolos da história, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Olha, eu acompanho futebol há bastante tempo, por razões óbvias, só de profissão 41 para 42 anos de profissão. E profissionalmente, estou falando do futebol profissional, na verdadeira acepção do termo, eu não me lembro de ter visto uma situação tão ridícula, tão antiprofissional, como essa do domingo, antes do jogo do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Eu escolhi o tema do Hulk também. Porque a camisa do cara, 7, estava lá penduradinha naquele cabide, naquele armário. Aliás, é uma imagem bonita, né? Mostra o belíssimo trabalho dos roupeiros de todos os times brasileiros profissionais. Tudo arrumadinho, chuteira, faixa, calção, meião. E a camisa penduradinha, passadinha assim, né? Parece que tá dentro de uma lavanderia que lava e passa e deixa naquela embalagem, né? A roupa alinhada, né? E aí o cara chega pra jogar, o cara tava concentrado, legou a família em casa. E aí chega pra jogar, me lembrou o tempo aí da várzea, né? Não sei, hoje na várzea não acontece mais isso. Ontem o presidente passou lá, viu você lá na Casa da Luz Vermelha lá, entendeu? E a camisa sua, devolve aí que você não vai jogar não, vaza. Mas o Hulk não fez nada, estava concentrado. Você estava no boteco até 5 horas da manhã, você não vai render. Então nem no futebol amador cabe isso. Porque ninguém tem a ver, ninguém tem que se meter na vida particular de cada um se ele dentro de campo entra e resolve o problema. E aí o cara vai para casa, a camisa lá, concentrou, veio no ônibus, entrou com fone de ouvido, aquele jeitão de boleirão que todos eles têm, ouvindo música ou sei lá o quê, e aí vai embora, pelo mesmo corredor que entrou, sem trocar.
Então, desrespeito com a torcida, desrespeito com os patrocinadores, que queiram ou não, o Hulk é o maior nome do Atlético Mineiro, e os patrocinadores que patrocinam a transmissão, eles vivem de audiência, o canal vive de audiência, rádio, TV, e o patrocinador, se não tiver audiência no canal que ele está patrocinando, ele joga dinheiro na lata do lixo. E o Atlético com o Hulk é uma audiência, e sem o Hulk, tem muita gente que fala, nem vou assistir isso daí. E aí, para acabar de ajudar a lambança ficar absolutamente acabada, completa e definitiva, o Flamengo vai lá e dá um passeio, um chocolate, faz 4 e tira o pé para não desmoralizar mais. Eu nunca vi nada igual. E eu estou ainda esperando, mas ninguém tem a obrigação de me dar a explicação, mas para a torcida do Atlético Mineiro, que é gigantesca e maravilhosa, sim. Estou esperando alguém do Atlético vir a público e dizer qual foi o motivo. Por quê? Ficamos sabendo que ele está negociando com o Fluminense. É porque ele vai fazer o 7º jogo e ele aí não poderá defender outra equipe. Tudo é plausível desde que verdadeiro. Sendo verdadeiro, vira plausível. Dá para justificar. Mas ninguém fala nada. E agora a empresária do cara tá no Rio. Mas uma cena assim agressiva demais para um futebol pentacampeão do mundo. E você, CH, qual é o seu tema? O mesmo. O que acontece é o seguinte, a SAF do Atlético Mineiro mudou de comandante nessa temporada 2026. Agora é o Pedro Daniel que toca lá o clube como um homem forte. E ele tem como auxiliar o executivo Paulo Brax, o mesmo que estava na campanha passada do Santos. Todo mundo sabe as lambanças que ele fez por lá. O que está muito claro é que o Atlético está projetando uma economia gigante financeiramente, e todo mundo sabe também que o Hulk não ganha pouco. Mas não é assim que as coisas, né, elas devem ser feitas, principalmente com o ídolo do clube. Tá certo o Hulk em mudar de ares, e não foi o Hulk que buscou o mercado. Foi o Atlético Mineiro que colocou ele na prateleira, né? Todo mundo na bola sabia, a boca pequena, que o Atlético, depois da Copa, não tinha mais intenção de continuar com o Hulk, pelos grandes salários que recebe. Mas vou repetir, isso é uma tremenda sacanagem o que fizeram com ele, a exposição do atleta que deu tanto e é muito respeitado pela torcida do Galo. Atenção para os ganhadores dos 5 pares de ingressos para Guarani Santa Cruz. Partida marcada para sábado, 17 horas. Ingressos para cadeiras vitalícias. 1. André Reynol de Carvalho. 2. Davi Gabriel da Silva. 3. Giovana Laviane de Moraes Martins. 4. Josué Aguiar da Silva. 5. Leandro Ari Dentini. Repetindo. 1. André Reynol de Carvalho. 2. Davi Gabriel da Silva. 3. Giovana Laviane de Moraes Martins. 4. Josué Aguiar da Silva. E 5. Leandro Ari Dentini. Parabéns aos ganhadores. Vão retirar os ingressos amanhã, das 14h30 até as 17h30. Esse é o único horário para a entrega dos ingressos. Repito, amanhã, das 14h30 às 17h30. Aqui na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799. É Jardim São Gabriel, mas a referência é esse monte de antenas que tem aqui na saída para Valinhos.
Então, repito, somente amanhã, das 14h30 às 17h30. 2 ingressos por cada ganhador. Muito obrigado para todos que participaram e parabéns uma vez mais aos 5 ganhadores dos pares de ingressos para Guarani e Santa Cruz. 19, 21 ou 20 no ar. Ô Batista, boa noite. Marcelo de Barão Geraldo. Boa noite, CH, boa noite, Tigrão. Pedro Piscinato, eu queria direcionar essa mensagem para ele. O dia que o Toguro foi aí, conversou com o Ricardo José Silva aí, ele deu ênfase ao vídeo, né, colocado lá no YouTube. E por que não deu o ênfase ao vídeo que o Toguro colocou, acho que ontem ou hoje aí no YouTube, explicando aí algumas coisas referente à negociação que ele teve com o Ricardo José Silva? Caras, desculpe aí, mas parece que há uma meio proteção, né, essa diretoria da Ponte aí. Não sei se é medo do Berlim ligar aí, falar bobagem, amizade, enfim. Cara, é meio complicado isso, hein? É só pra registrar aí, tá? Vê por que o Pedro Piscinato aí não colocou o vídeo do tal do Toguro aí hoje. Um abraço, boa noite. Boa noite aí, Pedrão. Ele bem disse no áudio dele, explicando sobre a permuta. O Toguro no vídeo, ele confirma tudo que o Ricardo disse aqui na entrevista coletiva, que usou a imagem dele como embaixador do sócio torcedor da Ponte Preta em troca de expor a marca na camisa da Ponte Preta. Foi exatamente o que ele disse. E foi exatamente o que você colocou no noticiário, né? Sim. Da Ponte. E foi exatamente isso que foi colocado, inclusive com o vídeo, hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. O ouvinte faz aí uma alegação leviana, sem nenhuma base, né? Apenas e tão somente um comentário no vazio. Ninguém tem medo de ninguém, né? Todos aqui têm muito tempo trabalhando, então a própria carreira de cada um já responde pela sua competência. Então, o que tiver que ser falado, vai ser falado. Agora, tem coisa também que não dá para ficar repetindo insistentemente. Não é assim que funciona o jornalismo. Colocou no ar a informação. Isso que é importante, tanto aqui nesse programa quanto lá nos Donos da Bola. O que o ouvinte quer que faça mais do que isso? Então não faz sentido esse tipo de alegação. Não colocou porque tem medo. Ninguém tem medo de nada e nem de ninguém, porque todos aqui são profissionais altamente responsáveis por tudo aquilo que vai para o ar. E um outro detalhe, nesse mesmo vídeo, o próprio Toguro diz que vai continuar a parceria, ele vai continuar sendo embaixador do TC10 da Ponte Preta e que a marca vai continuar estampando a camisa da Ponte Preta. Se daqui pra frente mudar, sair a marca, a gente volta nesse assunto, mas até o momento não tem nenhuma novidade. E agora na lata. Responde na lata. Ferroviária e Ituano se enfrentam amanhã às 19 horas na Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo segundo e decisivo jogo da semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista. Na partida de ida, a Ferrinha levou a melhor do Novelli Júnior. Resultado, venceu por 1-0. E aí, quem vai fazer companhia ao Juventus, que garantiu o acesso à elite do Paulistão? Ferroviária ou Ituano? Começo com você, CH. Qual é a sua opinião? Vou torcer pelo Ituano, mas quem vai para a final e quem vai subir é a Ferroviária. E você, Tigrão? Tá mais para a Ferroviária, mas o Ituano vai ganhar de 2-1 e sobe a Ferroviária. 2-1 não dá, né? Porque a Ferroviária tem a melhor campanha. 2-1 sobe a Ferroviária, falei agora. Tá. Você sobe a Ferroviária, não o Ituano, correto? Falei que vai ser 2-1 pro Ituano e sobe a Ferroviária. Perfeito. E para você, Breno Beretta? Pelo que eu vi no jogo de ida em loco, tô muito confiante no Ituano, que não vai perder os gols que perdeu e vai meter 3-0 na Ferroviária e vai subir.
Com cada vez menos jogadores atuando no Brasil, o aumento de lesões tirando estrelas da Copa e um aparente distanciamento entre a seleção e a torcida. Você acha que a Copa do Mundo está perdendo a sua magia ou não? E qual é a razão aí desse distanciamento? Começo com você, Tigrão. A Copa com 48, daqui a pouco vai ser 60, depois 72, aí 84, né? Vão escrever os Estados Unidos da Vila Georgina, que eu gosto tanto, fui criado lá. Estados Unidos da Vila Georgina vai para a eliminatória, se passar vai para a Copa. Então a Copa com 48, que é esse ano já, e o Brasil sem craques, e uma Copa com 48, virou uma espécie de, digamos, Taça São Paulo com grife. Esse é o motivo. Além, logicamente, do Brasil ter um time comum, ainda mais agora sem o Estevam. E você, CH, sua reflexão sobre o assunto, por favor? A Copa do Mundo perdeu o brilho faz tempo já, né? Virou um grande comércio. O futebol precisa de dinheiro, evidentemente, é legítimo, mas aquela magia, pelo menos para mim, não existe mais. E o excesso de contusões, tudo que está acontecendo com vários jogadores estrelas que não vão disputar a Copa do Mundo, é justamente por causa disso. É muito jogo. E o corpo dos atletas está pedindo socorro, Batista. E você, Breno Beretta? Eu acho que talvez pela globalização, pela internet, a Copa do Mundo perdeu essa magia para os mais jovens, mas eu acho que para as pessoas acima de 30, 35 anos de idade, a Copa continua tendo essa magia e eu acredito bastante que esse ano possa até ser diferente se tudo correr bem na Copa do Mundo. Eu sigo com você, Breno. Quais os resultados dos brasileiros em campo hoje pela Libertadores? O Mirassol vai enfrentar o Always Ready. Vai dar Mirassol, vai dar o Always Ready ou empate, o jogo é no Maião. Cerro Porteño e Palmeiras ou empate, jogo no Paraguai. Estudiantes e Flamengo ou empate, jogo na Argentina. Eu acho que o Estudiantes vence o Flamengo, eu acho que Cerro Porteño e Palmeiras, o Palmeiras vence e o jogo do Mirassol acredito em empate. E você, Tigrão, quais são os seus palpites? Vitórias dos 3 brasileiros, Flamengo contra o Estudiantes, lá em o Palmeiras. Paraguai. No Paraguai, em Assunção, contra o Cerro. Palmeiras vence. E o Mirassol também ganha desse time que você falou aí. Fala o nome do time, ô Tigrão. Tá louco, pô. Dá uma latida aí que fica tudo certo. Não tô falando nem o nome dos meus netos, pô. Fala aí de novo aí, Batista, que daí eu vou falar. O Always Ready. Wow, Race Rare. E você, CH, quais são os seus palpites? Mirassol vence, Palmeiras e Flamengo empatam. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Santana poderá contar novamente com David Braz e Elvis para a partida de domingo contra o São Bernardo, Macaca que vai em busca da 3ª vitória consecutiva. Batistão, um grande abraço e até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani e a sua despedida. Bom, o Guarani tem mais 2 dias de treinamentos antes de enfrentar a equipe do Santa Cruz, tanto amanhã quanto na sexta-feira. O Hélio Cizenando tem novamente à disposição o Rafael, não terá à disposição provavelmente o Luca, que está machucado, mas é provável que ele mexa no time porque ele precisa vencer, senão ele pode cair. Um abraço a todos, até amanhã, Batista. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã, CH. Um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã. Tigrão vai treinando o nome do time aí, amanhã você consegue falar direitinho, tá bom, Tigrão? Ways, wow. Que horror!
Race. Você tem que Boa noite a igual a todos. Nina. Lembra da Nina? Aí você late igual, dá certo. A Nina tinha um latido, assim, nobre, né? Era uma coisa, assim, inglesa, entendeu? Era uma coisa diferente, assim. Ela era uma lady, né? Felizmente a Nina morreu em 2018. Faz muita falta, mas tá no lugarzinho dela lá com os anjos. Então, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. E amanhã também, se o Papai Criador nos permitir, estaremos também nos Donos da Bola na tela da Band. Também no Nossa Área, com o CH comandando 11h30 da manhã na Bandeirantes. E depois à noite aqui estaremos no nosso Esporte em Debate, a partir das 17h. Então é isso. Somos um Marajá feliz. 3 empregos e 1 salário. E o Edmilson Garcia, que está no Paraguai, está dizendo aqui: o Mirassol já está ganhando o jogo por 1-0. 25 minutos do primeiro tempo. Ô, Edmilson, não podia falar, né, o resultado antes de perguntar para os comentaristas. Senão ia, evidentemente, que todo mundo ia apostar no Mirassol. Só que os comentaristas são tudo bobinhos, ninguém tá na internet aqui. Bom, é o seguinte, amanhã tem mais, dá tempo de mais um áudio aí, só pra gente completar o ouvinte no ar. Boa noite, companheiros da Band. Eu gostaria de fazer uma pergunta e gostaria que ninguém ficasse acima do mundo. Vocês acreditam mesmo que um jogador fica 14 meses sem receber salário? Realmente, isso é verdadeiro. Isso é prática, é verdade. Pelo amor de Deus, gente. Só inocente para acreditar nisso. Boa noite, José Luiz Furlan, Campinas. Abraço, Zé Luiz Furlan. Olha, depende de cada caso, né? 14 meses era o Edson Abobrão. E esteve aqui em Campinas e acertou aí um parcelamento da dívida que a Ponte tem com ele em 3 pagamentos. Continua como auxiliar. Agora, tem jogador que chegou aí para essa campanha de 2026. Como é que ele vai ter 14 meses de salário, sendo que ele nem estava no Estádio Majestoso? Então, dá a impressão de que coloca tudo no mesmo balaio. E não é assim que as coisas funcionam. Então, é evidente que tem os remanescentes, tem os jogadores que saíram e tem os jogadores novos que chegaram para esta temporada de 2026. Então, cada caso é um caso. Esse caso que você citou é o do Edson Boaro, que é o auxiliar fixo da casa, o Edson Abobrão. Então, no caso dele, são 14 meses. Agora, no caso dos demais jogadores, né, cada um tem uma situação. E a Ponte está tentando resolver essa questão para efetuar aí os pagamentos. Até agora não conseguiu resolver, mas está tentando resolver para pagar, né? É isso que o Pedro Piscinato tem dito aqui, pelo menos um salário. É evidente que o ideal seria pagar tudo, mas se pagar um salário já dá aí uma amenizada na situação. Diz aqui o ouvinte José de Monte Sião. Bela cidade, hein? Gosto muito de Monte Sião. Quem vence o derby das diretorias, Ponte ou Guarani? Qual é a pior? Pergunta aí para o Tigrão. Tigrão já se mandou, já puxou o carro, já deu linha na pipa. Tá bom, José de Monte Sião? Então não dá mais para fazer a pergunta para o Tigrão. Tá aí o segredo, tá dizendo aqui o Eduardo Moraes, Vila Padre Anchieta. O segredo é esse, é não pagar. Não, é evidente que o segredo não é esse, né? Mas os jogadores da Ponte estão de parabéns. Esse vídeo que nós vimos hoje no programa é um vídeo realmente contagiante. Jogadores
fazendo palestras dentro do vestiário antes do início do jogo contra a equipe do América. É realmente contagiante. Com todos os problemas vividos, eles estão separando isso e quando a bola rola, prevalece a raça, a determinação, a coragem, respeito à família deles e também ao brasão da Ponte, à história da Associação Atlética Ponte Preta. Boa noite, Cauã Jesus, não, pelo amor de Deus, já esqueceu a Série C de 2025? Péssimo, erra muitos passes, o ataque tem que ser Mirandinha, Kevin e Herbert. Fernando Vilapadre Anchieta. Abraço para você, Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Batista, boa tarde. Você chegou a ver o vídeo que o Toguro postou ontem no canal dele? Meu Deus, as coisas da Ponte estão feias, hein? Vocês da imprensa têm que ajudar a Ponte a se unirem e tentar tirar esse Judas da Ponte, por favor. Quem é que é o ouvinte? Denis. Abraço para você, Denis. Muito obrigado aí pela sua participação. Sim, eu vi o vídeo hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola. E o Toguro disse, né, o Pedro Piscinato colocou em destaque hoje, que ele vai continuar fazendo a propaganda do sócio torcedor, sócio camisa 10. O que a Ponte fez foi uma permuta, se fosse contratar o Toguro, quanto que custaria? E vai falar, a Ponte não precisa de propaganda. Se não precisasse, teria 50 mil torcedores, sócios torcedores, e não tem. Vem aí Esporte em Debate Nacional. Tchau, tchau. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Vonder, ferramenta profissional é Vonder. O público, de certa forma, pela importância do jogo, decepciona aí o Barueri, hein, Pretzel? Decepciona, Daniel. É, rapaz. Me engasguei aqui, irmão. Me engasguei. Fui tomar uma água bem na hora que tava me chamando, eu me engasguei. Então tá, mas o público... 7h39. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta quarta-feira. Coisa linda! Quase. Amanhã vai ser quinta-feira, coisa linda, hein? Amanhã é dia, amanhã é quinta, coisa linda. Coisa linda! É isso aí. Coisa linda! Ah, pra coisa ele, linda! Pro Denis é coisa lindíssima, imagina. Haja batizado. Batizado internacional do nosso Denis Gavazzi agora. Batizado com... toque europeu, digamos. Coisa linda! Muito bem, ó, sem perder tempo, porque nós já estamos atrasados aqui, 20 minutos para as 8, já tomaram 10 minutos do nosso programa. Eu fico aqui imaginando,